Bem-vindo ao podcast Café com o CRM, uma iniciativa do CRM Maranhão. Olá, vamos a mais uma edição do podcast Café no CRM. E hoje nós vamos abordar um tema muito importante, que é cuidados paliativos, onde a gente vai comentar sobre alguns princípios de bioética relacionados aos cuidados paliativos. Nesta mesa eu tenho o prazer de acompanhar duas pessoas, duas médicas muito competentes, com muita atuação em cuidados paliativos, que são a doutora Vanise, que é médica, anestesista, com pós-graduação em cuidados paliativos, participa da Câmara Técnica de Cuidados Paliativos do Conselho Regional de Medicina e também participa da equipe de cuidados paliativos do Hospital Universitário. E também o prazer de estar acompanhado pela doutora Meriane, que é médica, é geriatra e também com pós-graduação em cuidados paliativos e atuação em um ambulatório de cuidados paliativos. Bom, nós vamos adotar uma seguinte sistemática. Eu vou provocá-las com algumas colocações, alguns questionamentos, e as doutoras Meriane e Vanise ficarão muito à vontade para responder e comentar. Muito bem, doutoras? Podemos, então? Sim, podemos. Então, vamos lá. Muito bem. Eu queria perguntar à doutora Meriane por que os cuidados paliativos ainda não são bem entendidos ou aceitos pela sociedade? Olha, fatores são variados, né? São muitos fatores. A gente pode pensar na cultura, Vanessa também pode me ajudar. Na questão da educação, a gente tem uma cultura que vem se afastando dessa experiência do luto, do sepultamento, né? do velório, em que a gente vem se distanciando da experiência da morte. Certo. E isso tem a ver com o avanço científico e tecnológico da medicina, que trouxe assim, grandes expectativas em termos de cura, de sobrevida. Então, a gente tem também a falsa ideia de que tudo pode ser curado e resolvido, né, no contexto da saúde. Então, os filmes, então tem uma cultura relacionada a isso. E a gente tem pouca discussão, né, diálogo, educação familiar, educação nas escolas. Então, as crianças não participam dos rituais. Então, os jovens, muitos não frequentam, nunca foram num velório, né? Uhum. Nós temos uma dificuldade de lidar com essa experiência mesmo, cada vez mais moderna, mais atual. A gente tem dificuldades na formação profissional. Então, hoje, acho que desde 2022 se exige o cuidado paliativo, a discussão sobre cuidado paliativo dentro do curso, por exemplo, de medicina. Uhum. A gente tem 2009, que nós temos dentro do nosso Código de Ética Médica o conceito. Então, nós temos uma experiência muito recente da brasileira do cuidado paliativo, mundial e brasileira do cuidado paliativo, e isso contribui muito para essa dificuldade, né? Eu acho que hoje o principal problema, no meu entendimento, é a falta de formação médica e de profissionais de saúde, de outras especialidades, de outros profissionais na área. A gente verifica exatamente isso que você falou, essa questão digamos assim, na lacuna que existe na graduação nas áreas da saúde. Não há e eu posso falar isso porque eu já andei pelos 3 cursos, né? Eu sou oriundo da Universidade Federal do Maranhão, professor de bioética e de medicina, e a gente não tem uma disciplina, um módulo sobre cuidados paliativos. E é importantíssimo que tenha em função do que você levantou agora. Doutora Vanise, quer complementar? Isso que a Mariane falou, que é de vital importância que a gente entenda
mas que também sofre influências outras, né? Historicamente, antropologicamente, socialmente, a gente vem de uma sociedade que veio da Revolução Industrial, com várias descobertas, né? E com essas descobertas todas essas atualizações que mudaram a qualidade de vida, mudaram os tratamentos das doenças e mudaram os prognósticos das doenças. Então, a gente saiu de faixas etárias que faleciam muito mais cedo para uma qualidade de vida maior. O que aconteceu, eu entendo, é que a sociedade, não só médica, como a sociedade como um todo, ela deixou de pensar que, independente de qualquer descoberta, progresso, droga, cura, seja lá qual moléstia, a morte ela é um fato na nossa vida. E até é injusto colocar o cuidado paliativo sempre nessa fala diante da morte. Porque o cuidado paliativo não é para a gente pensar na morte. É para a gente pensar que sim, somos seres finitos, somos seres criados, nascidos para sermos finitos, é a única certeza que a gente tem. Vamos adoecer em algum momento, e desse adoecimento, em algum momento, a gente vai fazer a nossa passagem, a gente vai morrer. Não tem como escapar disso. Então, me parece que todos nós, de um modo geral, viemos de uma ideia por não pensar sobre o fato de que, apesar de qualquer coisa, nos veremos diante disso que é da vulnerabilidade da vida, disso que é frágil e que nos faz sentir pequenos e impotentes, que é o adoecer, o precisar ser cuidados e qual é a qualidade de vida nesse momento, né? E aí eu acho que o cuidado paliativo cruza mais do que sobre a morte, porque a morte ela está posta independente do cuidado paliativo. Mas diante de ter doenças que ameaçam a sua vida, diante de ter doenças que têm sim controle, têm drogas, mas que vão evoluir, vão ter um desfecho, que é o da morte, como é que a gente consegue viver bem com tudo isso? Então, tem uma passagem, que não me recordo agora, de um escritor que colocou assim, que a gente só aprende a viver quando a gente entende que pode morrer. É aquela história de aproveitar a vida, mas as coisas vão passando. Se a gente dividir o mundo em Ocidente e Oriente, me parece que os orientais eles têm uma concepção mais sólida da finitude. E aí eles não têm, por isso, entre aspas, tanta rejeição com relação à questão dos cuidados paliativos, num outro questionamento que a gente vai fazer em seguida. Bom, agora eu queria perguntar, doutora Vanise, quais são os principais objetivos dos cuidados paliativos? Para que se faz cuidados paliativos? O que se visa com os cuidados paliativos? O cuidado paliativo ele tem princípio filosófico, né? Que é de qualidade de vida, apesar de qualquer doença, é de conforto, é de validação do que são os valores daquela pessoa, do que é a vida para aquela pessoa. E o objetivo maior do cuidado paliativo é garantir o exercício de sua autonomia e principalmente de uma condição de, apesar da doença, você tenha um mínimo de qualidade de vida e de respeito à sua dignidade. Porque o que a gente observa hoje, eu vou dar um exemplo que é um exemplo muito geral, né? Mas é até pegando uma pinçada da especialidade da América, que é os idosos. A gente entra em hospitais e encontra idosos com idades avançadas, mas isso não é necessariamente um tradutor de mortalidade, mas com várias doenças, com comorbidades, para os quais as famílias nunca foram preparadas de como ia se dar o fim de vida daquela pessoa. Isso. Então, falta educação mesmo na nossa formação, mas falta um pensar social disso que eu não entendo que a gente não consegue trazer para pensar, seja do ponto espiritual, seja numa roda de amigos, seja entre as suas pessoas mais próximas, né? Para que o cuidado paliativo possa, então, a partir de indivíduo para indivíduo, adotar e exercer seus princípios, que é de cuidar de pessoas que têm doenças que ameaçam sua vida em qualquer momento que a doença esteja manifesta. E não só no final, que é como a maioria das pessoas acha que o cuidado paliativo vai agir. Isso, como a doutora Meriane falou ainda agora, isso passa por aquela concepção
da nossa potencialidade sobre o morrer, né? A tecnologia não só os profissionais de saúde, mas eu diria a sociedade, né? A tecnologia levou a sociedade, e nós, profissionais de saúde inclusos nisso, de que a gente pode com a morte, né? Tem aquela parábola da morte madrinha, que acho que as pessoas conhecem, e que retrata muito isso, não é? De que nós temos tecnologia avançada, já levamos o homem na Lua, daqui a pouco vamos mandar em Marte, então morrer não, né? Não se aceita. E a gente, como você bem colocou, doutora Vanise, ela chega, né? Ela vai chegar. E a gente tem que ter concepção disso. E é isso que falta na nossa sociedade. E não só, eu diria assim, que em termos de sociedade, não são só as escolas de saúde, mas as escolas mesmo, as igrejas, todas deveriam conversar um pouquinho mais sobre essa questão da finitude, da aceitação, que isso tudo, o contrário disso é que implica nessa ainda alguma dificuldade que a gente vai continuar a abordar. Mas, professor Alcimar, pois não. Diante de uma sociedade pós-moderna, que só valoriza o novo, isso, o jovem, o bonito, o perfeito, os filtros, isso, os likes, o que é socialmente aceito como bonito, como é que a gente vai falar de morte? Às vezes que eu já tentei adotar a morte como pauta, seja numa reunião de colégio, as pessoas tendem a afastar o tema e jogar para debaixo de um tapete. Exatamente. Tipo assim, não fala com as crianças sobre a morte, não que ela vai ter pesadelo, porque as crianças também não podem mais sofrer dessa angústia. Os de nenhuma angústia, né? De nenhuma angústia. Os adolescentes não pensam sobre a morte, né? E os adultos também não querem pensar sobre a morte. E aí, o que mostra um trabalho que é um trabalho muito bom e muito tradicional, que foi uma pesquisa com médicos. Médicos que responderam como eles gostariam de ser cuidados se sabidamente doentes, de doenças que eles não pudessem mais se recuperar. Nenhum deles queria falecer na UTI, eles queriam ter seus direitos reservados. Então, assim, as pessoas pensam, eles queriam ter seus corpos respeitados, sem aquele monte de tubos e ostomias e colheita de exames que não vão levar a lugar nenhum, porque não é possível reverter o processo, não é possível estar para morrer e reverter o processo. Mas ele quase morreu, mas não morreu. Mas ele voltou para casa? Ele voltou a andar? Mas é preciso ter fé. Mas a morte faz parte do ciclo da vida, onde a nossa espiritualidade está incluída. Isso. Então, qual é essa fé que eu não tenho a morte, né? É óbvio que não dá para discutir as mortes trágicas, as coisas inexplicáveis que nos assaltam, nos assustam, como a queda desse avião, né? Sim. Que nos deixa a todos a pensar sobre isso que é subtraído sem aviso. Mas o adoecimento, o natural adoecimento dos nossos corpos, a gente precisa pensar. Claro. E é preciso pensar como eu quero ser cuidado se estiver doente, quando estiver doente. Isso. Essa questão Diga, da antecipação, né, Vanise? Eu tenho refletido muito sobre isso, porque na prática, a gente que vai acompanhar um paciente por muito tempo, vai ter tempo para discutir uma diretiva, né? Isso. E a gente não faz isso. Eu digo isso porque eu estou aprendendo, como geriatra, a aplicar esse contexto de cuidado num paciente não oncológico, né? Porque parece que o cuidado paliativo surgiu no contexto oncológico, mas ele é aplicável a qualquer doença que ameaça a vida. Aí vai cardíaca, renal, né? Demências, outras degenerações, né? Então, assim, eu fiquei refletindo, Vani, sobre a questão como a gente precisa falar. Os médicos que acompanham pacientes crônicos precisam falar disso antes das complicações, né? E mostrando, ensinando, olha, teve essa infecção, já faz 2 anos que ela faz infecção de repetição, ou ele já teve uma internação por isso, por aquilo. Então a gente precisa, porque a gente tá deixando para o último momento, e no último momento a chance do insucesso é muito grande. Desse paciente receber tudo distanásico, de uma forma distanásica. Das doenças que eu acho mais comuns, por exemplo,
as que são mais em voga sempre, que mais preocupam as pessoas. Por que as pessoas vão mais ao médico? Vão ao cardiologista. Acho que o cardiologista é o médico mais visitado do mundo. Vai todo mundo fazer check-up no cardiologista, vai todo mundo fazer risco, vai todo mundo lá no cardiologista. E tem pessoas que têm doenças cardíacas para os quais não tem cura, né? Pessoas com insuficiência cardíaca. E assim, esse colega, ele foi preparado para falar antecipadamente com essa pessoa que um dia aquela doença pode descompensar? Claro. E que isso vai acontecer? Uma doença pulmonar, um paciente que fumou durante muitos anos da vida, que começa a dar sinais. Esse colega, ele foi preparado para introduzir, porque essa, eu acho que o mais difícil, que é o nosso desafio profissional, não para quem fez formação em cuidado paliativo, porque é treinado para isso, é introduzir progressivamente essa conversa onde aquele sujeito consegue pensar sobre si e que essa doença um dia pode descompensar. Claro. E isso não é feito sem dor, nem sem angústia, nem sem luto. Então a pessoa fica triste, o colega fica triste, o médico fica triste, a família fica triste, porque o assunto precisa ser falado, mas eu acho que dentro do nosso contexto atual de medicina, onde as coisas precisam ser colocadas com clareza e a gente precisa dar informações para garantir a autonomia, quem tem doença crônica que pode ameaçar a vida, que vai evoluir, precisa começar a falar sobre esse futuro. Isso. Sabe, eu acho assim que exatamente em função do que a gente comentou ainda agora, do que a sociedade alcançou com os avanços tecnológicos, então que vocês duas abordaram um ponto que eu acho fundamental, que é o momento de comunicar. O que passa na cabeça do profissional de saúde, e aí não está só o médico, está a enfermagem, enfim, todos eles, o que me parece que passa é o seguinte: se eu falar agora da probabilidade de finitude, eu vou estar passando, entre aspas, uma incompetência. Então eu acho que isso... Um insucesso, né? Um insucesso. É meu, né? Isso. Então isso me parece que pesa principalmente nos médicos mais jovens. Ele fica naquele receio, ele reconhece que ele está diante de uma finitude próxima, mas ele retarda ao máximo a comunicação disso, porque ele tem a impressão de que isso passa uma fraqueza, passa uma incompetência, não é? Então, acho que tem isso. Eu fiquei na dúvida de quem são os médicos mais jovens. Eu fiquei me perguntando se eu estava nessa categoria, porque a gente também encontra uma resistência Sim. nos médicos mais experientes. Claro, concordo. Porque os médicos mais experientes, durante muito tempo, principalmente os especialistas, eles assumiam aquele paciente e eles nem são da geração que passou a trabalhar com equipes multiprofissionais, transprofissionais. A gente sabe que isso tudo é muito recente na assistência de saúde, né? Durante muito tempo foram colegas que trabalharam sozinhos. Eu me lembro de passar visita quando eu era estudante, por exemplo, com o professor Dominici na enfermaria, era o professor Dominici e os alunos, não tinha enfermagem passando visita, não tinha essa concepção de trabalho como ela é hoje, né? Do trabalho de assistência. Era uma organização menos linear da assistência de saúde. Mas eu acho que há uma resistência, por desconhecimento. Porque às vezes eu tenho colegas muito profissionais, muito comprometidos, mas que falam, não, mas ainda não é do cuidado paliativo, porque não teve educação. Isso. Para entender que do cuidado paliativo é tudo que ameace a vida em algum momento dela, mesmo que seja no futuro distante, e mesmo que eu venha a falecer antes ou aquela pessoa venha a falecer de um acidente de carro. Claro. E esse é um trabalho que precisa primeiro ser pensado, né? E aí o grande desafio da medicina paliativa hoje, é que todos os profissionais precisam ter uma formação mínima sobre isso. Uhum. Porque assim como todos os profissionais precisaram aprender a tratar pneumonia. Isso. Assim como todos os profissionais precisam aprender a tratar o básico de um primeiro atendimento de um idoso. Uhum. Para então depois descer uma linha para quem vai precisar daquele especialista, que são outras condições muito mais difíceis, muito mais dolorosas, com tomada de decisão. Okay. Mas todos os especialistas, eles vão precisar ter esse olhar, e por isso é tão importante o café,
para fazer todo mundo começar a pensar que o cuidado paliativo não vai voltar, que ele está inserido nas competências de ensino, está inserido na residência médica, porque todos nós estamos nos vendo diante desses pacientes que estão aí falecendo e às vezes de um jeito não é uma boa morte. Isso, até porque estamos ficando mais longevos. Isso. E, consequentemente, as doenças crônicas certamente irão aparecer. Muito bem, nós estamos conversando sobre cuidados paliativos e os princípios de bioética, algumas visões da bioética que implicam. Vamos para a terceira pergunta, doutora Meire. Quais pacientes devem receber os cuidados paliativos? A gente até comentou, né? Assim, todas as pessoas que têm doenças que ameaçam a vida, doenças graves. E aí afetam todos os sistemas, né? Então, em geral, são doenças crônicas ou doenças agudas que cronificaram, né? A gente tem uma realidade de indicação de cuidado paliativo em pacientes agudos que foram para a UTI, por exemplo, né? Os cronicamente críticos. Então, o cuidado paliativo ele vai se aplicar a qualquer paciente, a qualquer pessoa que tem uma doença que ameaça a vida. Onde há um risco de morte, né, por aquela doença, geralmente são doenças, a gente não coloca mais o conceito de que não é curável, né, mas que ameaçam a vida. Certo. E então aí a gente pode aplicar todos os sistemas, o sistema neurológico, o sistema cardiovascular, renal, né, o pulmonar, então hematológico, então qualquer sistema afetado por uma doença grave. E assim, ainda dentro desse contexto, você pode, o que às vezes dificulta o conceito inicial, a ideia inicial do paliativo de que ele deveria começar de uma maneira abrupta, né? Então, como o Vinícius tem colocado, é em conjunto, né? Então, a partir do momento em que eu tenho a presença, um diagnóstico de uma doença ameaçadora da vida, eu já preciso ter princípios de cuidado paliativo. Por isso que o médico, o especialista, precisa entender e aplicar, né, o princípio de autonomia, tratar, tudo deve ser, o que o paliativo trouxe para nós, e que é um desafio, né, é identificar as necessidades do paciente, o que ele precisa para esse momento, para esse contexto em que eu estou avaliando, quais são as necessidades dele, eu vou trabalhar essas necessidades baseado no que ele quer, em valores dele, em crenças. Sua autonomia. Sua autonomia. Então, a gente tem muita dificuldade com a autonomia, porque a gente não se antecipa, e aí o paciente perde o momento de responder claramente e lucidamente sobre as suas vontades, aí nós vamos delegar alguém, sim, tardiamente, né? A gente fica nessa conspiração, muitas vezes conspiração do silêncio, ainda se faz muito isso, mesmo com pacientes jovens, pacientes lúcidos. No idoso é uma realidade muito comum, né? De se passar por cima. Então, assim, o paciente que tem uma doença grave precisa ser conhecido o que ele quer, o que é prioridade para ele. E isso que deve nortear mesmo, enfim, em qualquer fase da doença, né? Dentro dessa pergunta, Meriane, eu queria acrescentar uma outra pergunta, que é o seguinte: comumente, quando uma equipe de cuidados paliativos, ou quando uma equipe técnica do hospital, seja lá de qualquer casa de saúde, solicita a atenção da equipe de cuidados paliativos, usa-se a expressão doença terminal. Caracteriza uma doença terminal? Caiu por terra a expressão, né? A expressão da doença terminal, ela caiu. Eu provoquei exatamente por isso. Ela caiu, assim, ela está caindo que nem fora de possibilidade terapêutica, né? Sim, que nem isso. fora de possibilidade terapêutica. Porque, assim, caiu em desuso, até por uma questão ética e bioética da leitura do ser humano, claro, né? Um ser humano, ele nunca é paliativo. Às vezes a pessoa fala, é paliativo. Paliativo não é um diagnóstico. Ninguém é paliativo, como ninguém é terminal, né? Isso. Um ser humano, ele precisa ser respeitado em toda a sua integridade até o fim da sua vida. Certo. E voltando àquela pergunta, o que são essas doenças que ameaçam a vida, né? E onde elas chegam? Em que pessoas elas chegam? É preciso entender que o cuidado paliativo está inserido desde a gestação. Ele é possível desde a gestação até uma idade avançada.
Então, assim, as pessoas morrem em todas as faixas etárias, elas Claro. adoecem em todas as faixas etárias. E aí, doenças que às vezes têm ainda tratamento de suporte, por exemplo, órgão de substituição, um paciente com insuficiência renal que vai para diálise, é um paciente para o cuidado paliativo. O paciente tem uma falência de um órgão vital. Ah, mas ele faz diálise. Mas a diálise também é um tratamento que tem complicações e que a Exato. doença, ela evolui no organismo daquela pessoa, apesar da diálise. Então, talvez o que a gente precise modificar vagarosamente seja essa leitura que algumas pessoas fazem de que tem tratamento que controla a doença, mas que a doença evolui. Então, assim, os pacientes que têm cirrose, alguns vão para a fila do transplante. Nem todo mundo consegue fazer o transplante. Exatamente. São pacientes que têm uma condição que ameaça a sua vida. Então, assim, são as doenças mais diversas e elas estão em categorias diferentes. Porque muitos dos pacientes, muitas das vezes as pessoas pensam cuidado paliativo sempre no ambiente hospitalar. E sempre ou na UTI ou numa condição de longa internação. Isso. Mas existem ambulatórios de cuidados paliativos, onde as pessoas têm suas doenças, mas elas estão em casa, elas vão no ambulatório para tratar a dor, para tratar a falta de ar. Tem alguma locomoção Exatamente. ainda. Elas têm uma boa funcionalidade, apesar das suas doenças. Isso. Então, por isso, o cuidado paliativo ele está em várias fases de doença. Desde o início, para tomada de decisões, para elaborar questões outras, às vezes, que não são das doenças. Sim. Temos profissional para tudo isso? Não temos, É. mas queremos formar. Isso. E por isso é tão importante que os especialistas comecem também a ter essa leitura do que dentro da minha especialidade há desses pacientes que vão evoluir progressivamente para o fim da sua vida por conta da doença hoje que vai ameaçá-la porque ela vai progredir. Olha, isso que você falou sobre a questão que nós já comentamos no começo, né? Essa questão da lacuna na graduação, né? De qualquer curso da área da saúde, uma lacuna para passar a ideia, ensinar, orientar a questão de cuidados paliativos. Então vejam como as coisas acontecem. Já existem cursos, vou falar de medicina porque nós somos médicos, então é onde a gente mais enxerga, onde a gente mais lê. Já existem cursos de medicina no Brasil com disciplina de informática em saúde, informática médica. Fantástico, ninguém é contra isso, né? A informática ajuda muita gente, a computação ajuda muita gente, vai ajudar muito mais ainda na saúde, ninguém é contra. Mas é assim, chegou primeiro a colocação do que a colocação de cuidados paliativos. Mas, doutora Vanise, eu queria continuar com você na seguinte provocação. Até ainda há pouco a gente comentou que o profissional demora a comunicar, a propor para a família, para o próprio doente, quando ele ainda está lúcido, né? Cuidados paliativos. A gente demora a comunicar isso. Então, eu queria te perguntar o seguinte: no decorrer da doença, quando devemos iniciar os cuidados paliativos? Desde o diagnóstico. Ótimo. O certo é desde o diagnóstico. Desde o diagnóstico a gente não precisa falar cuidados paliativos, mas eu acho que quando a gente teve um paciente, ele é muito simbólico para mim, ele é meu paciente até hoje, ele fez um diagnóstico de um carcinoma gástrico. E ele tinha uma proposta de cirurgia e ele tinha uma proposta de tratamento oncológico que o objetivo era cura. Mas ele ficou muito abatido e muito sofrido com o diagnóstico da doença, né? Quem não? E aí ele fez a cirurgia, ele foi para acompanhamento, ele fez a quimioterapia, mas ele deprimiu e ele ia no ambulatório de cuidado paliativo todo mês. Ele deprimiu, ele tinha medo, ele tinha angústia, ele sentia muito mal-estar da químio. Natural, ele tinha né? coisas que ele não queria conversar com a família, porque a família não queria que perdesse a esperança. Ele tinha coisas espirituais que ele queria deixar. Ele organizou a diretiva dele antecipada se alguma coisa desse errado, fora do que estava planejado. E aí teve um dia que ele falou assim: meu tratamento está terminando. E aí eu disse para ele, a gente já estava convivendo ali numa consulta mensal ambulatorial há 8 meses, e eu vou estar curado. Eu disse, curado? Ele disse sim. Eu disse, mas quantos anos são os critérios de cura para essa doença?
Ele nunca tinha pensado nisso. Uhum. E aí ele foi para o oncologista e discutiu quais eram os critérios de cura e como ele ia se preparar para aquilo, porque os critérios de cura eram ao longo dos anos, não era ao final do tratamento da quimioterapia. Exato. Então, muitas das vezes, o paciente... E aí ele terminou, ele recebeu a alta do cuidado paliativo, que a gente atendeu de demanda dele, eram demandas outras, psíquicas, de espiritualidade, ele fez a diretiva dele. Mas desde o diagnóstico, hoje em dia, inclusive a Organização Mundial de Saúde recomenda que todo paciente seja acompanhado em conjunto com a medicina paliativa. Porque o que a gente busca é holístico, são as outras dimensões, não só as físicas. Sim. E a gente sabe que, às vezes, no tratamento de uma doença, a gente só trata a dimensão física, a própria doença. O cuidado paliativo acolhe outras dimensões. Mas fez um diagnóstico de uma doença ameaçadora, acho que vale a pena. Mas na nossa sociedade, assusta. Assusta. Claro. Você fazer um diagnóstico, por exemplo, de demência e dizer, vamos já conversar com um paliativista. Ah, mas meu pai ainda está raciocinando, ele ainda está bem, ele ainda está andando, ele ainda reconhece todo mundo. Porque a família tem essa dificuldade de pensar na doença com a sua finitude, né? Tem uma negação nisso. Por isso que é importante esse trabalho ser feito desde o começo. Isso. E uma coisa que a gente sempre fala, oferte cuidado paliativo, abra essas portas. Quanto mais cedo iniciar cuidado paliativo ou a abordagem de um profissional de cuidado paliativo, melhor é o desfecho. Menos sofrimento aquele paciente passa, menos sofrimento aquela família passa. Deixar o cuidado paliativo desconstruir isso de que a gente só está lá para a morte. Para a morte. Isso. Como vocês colocaram muito bem a questão da espiritualidade, né? E aí isso cai no conceito de saúde, né? Um bem-estar que não é só físico, mental, social e também espiritual, né? Sim. É por isso que isso é abordado em cuidados paliativos. Vamos continuar com nossos cuidados paliativos. Doutora Miriane, quais os profissionais que integram ou que devem integrar as equipes de cuidados paliativos? Eu pergunto isso porque quando a gente comunica para uma família e a família aceita, algumas ficam assustadas pelo número de profissionais que passam a visitá-lo e tal. Então eu queria que você tentasse compor uma equipe de cuidados paliativos. Na verdade, professor, todos os profissionais, assim, a gente tem, por exemplo, fui rever aqui no manual, a última edição, ele vai falar de muitos profissionais que podem compor essa equipe, né? Então, tradicionalmente, médico, enfermeiro, psicólogo, assistente social, terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo, fisioterapeuta, educador físico, odontólogo, enfim, outro Vanise. É que tem uma coisa do cuidado paliativo que pode é o seguinte, cada paciente ele é um. Sim, você vai construir, então tem um né? paciente que precisa muito de fisioterapia. Isso. E aí, aquele fisioterapeuta, ele tá ali num trabalho em conjunto com o cuidado paliativo. Mas, às vezes, o paciente está precisando muito, não é só do sintoma físico, mas muito de um acompanhamento psíquico. Às vezes, o paciente está muito bem assistido, mas a família está totalmente desorganizada do ponto de vista social. E aí, a gente precisa colocar né? A gente precisa colocar Isso. Então, assim, o cuidado paliativo, com certeza, é capaz de alencar todos os profissionais e todos eles deveriam ter também informação sobre o que é o básico da medicina, do cuidado paliativo. Isso. Porque o que vai nos dizer que profissionais, porque não é fechado, o que vai nos dizer é o doente. Então, às vezes, é uma enfermeira que precisa fazer curativo, precisa orientar a família sobre medicação, sobre hidratação, sobre ingesta. A fono, que às vezes tem um papel fundamental em tranquilizar sobre a questão de comer e estar doente. Porque a gente é muito latino nisso, de ofertar a comida como cuidado. Mas, com certeza, todas as nossas categorias profissionais, TO, precisam e podem estar inseridas nesse cuidado. Tem outros dois importantes. Diga. Um assistente espiritual, né? Exatamente. Que pode ser alguém realmente... Com formação. Com formação, né? Na questão
da orientação dentro do cuidado paliativo, ou pode ser alguém que é do grupo religioso, né, ou do grupo que aquela pessoa gostaria de receber, um líder, né, Claro. um pastor, enfim, um cuidador, alguém que já conhece o paciente, mas alguém, um assistente espiritual, ele que com essa visão respeitosa, bioética, que coloca o paciente no centro e consiga orientá-lo de uma maneira ampla, né, em relação ao transcendente. Isso. E um outro profissional que está recém-habilitado no Brasil, que é o musicoterapeuta. Uhum. Tem alguns serviços que têm, por exemplo, não são profissionais da saúde, mas fazem trabalho de arte, né? Então, assim, aqui em São Luís tem um determinado serviço, um artista plástico que vai visitar. Eu sei porque meu familiar esteve internado bastante tempo, várias vezes, em 2022, e foram feitas várias pinturas, né? Então, assim, tem um trabalho voluntário também que pode ser feito, né? Dentro do cuidado paliativo. Dentro do cuidado paliativo, então, no sentido de escuta, de visita, enfim, acompanhamento. Então, é um espaço bem aberto. Não é fácil, é uma experiência, né? No sentido de haver uma necessidade de preparação, Sim. mas é espaço para muita coisa, Mais para uma levezas, atenção, né? claro. Para arte. É muito difícil estar doente, professor. Eu tive uma experiência certa vez no hospital fora daqui, que foi uma situação bem ímpar. Era um hospital que dava assistência médica a uma tribo indígena. Então, esse hospital tinha um projeto que ia lá naquela tribo periodicamente e ao mesmo tempo, esse hospital era referência dessa tribo. Recebia os pacientes. Isso, recebia os pacientes. E certa vez foi lá um menininho, um índiozinho, com leucemia. Uma leucemia grave, que a equipe técnica, a equipe de médicos já estava perdendo a esperança no sentido de recuperar aquele menino. E aí, isso foi comunicado para a mãe dele, né? A criança, o índiozinho, estava acompanhado pela mãe, e ela fez um pedido, que ela queria que o pajé fosse lá, dar a bênção para aquele índio. Isso foi no tempo da minha pós-graduação, então já faz um tempinho, né? E aí isso causou, sabe, doutoras? Causou assim um certo frisson na equipe naquele momento. Como autorizar algo nesse sentido? Pois é, como? Até que chegou alguém e falou de jeito nenhum. Tem que ter autorização, deixa o pajé vir para cá. E foram buscar, o pajé foi. Sempre muito colonizador. Né? O pajé foi. Fala da colonização, que vieram os portugueses, mas a gente perpetua esse formato, porque para nós é muito difícil esse entendimento, principalmente com respeito às espiritualidades. Sim. E como nos ambientes hospitalares a gente cria pouco espaço para isso. Né? Primeiro porque é muito difícil gerenciar tanta coisa sobre um cuidado de um doente. Mas eu já tive paciente que esperou bater o tambor, que enquanto não batesse o tambor, ela não ia colaborar, e a família dizendo precisa trazer o tambor, e precisa bater o tambor, e tem que bater o tambor, e aí causa esse frisson e essa surpresa. Exatamente. E a gente pensa, gente, é um estado, é um país laico, mas que a gente não consegue ter espaço para todas essas manifestações de exercício de espiritualidade, e que a gente, inclusive, também na nossa formação como profissional de saúde, tem muito pouco. Exatamente. Então, só para finalizar, o pajé foi e aí fez lá os rituais, né, religiosos dele, e a criança morreu tranquila, a mãe estava tranquila, sem problema nenhum. Então, só para complementar aquela questão de como compor a equipe, o assistente espiritual tem uma importância muito grande. Lembrando mais dois outros aqui, farmacêuticos, Sim. A importância, né? A gente usa muito a via da subcutânea, então a importância, a gente está sempre pesquisando, né, sobre que drogas, que medicamentos podem ser usados nessa via subcutânea, que é uma via muito importante de administração de medicamentos,
principalmente nos cuidados de fim de vida, mas pode ser em qualquer fase também de tratamento. Certo. E o nutricionista, né? Eu não citei, mas a Eunice falou sobre alimentação. Nutricionista, a importância do nutricionista nessa... Que é um desafio a questão da que é um nutrição, grande né? Aquilo que você falou ainda bioético. agora, né? Tá doente, vai comer, né? Claro. É um Não, grande é conflito. um conflito porque, assim, as pessoas gripam e, naturalmente, gripa, come menos. Mas é uma dificuldade de entender que as pessoas também comem menos quando estão doentes de outras coisas. Isso. E a gente tem uma dificuldade de aceitar, mas, assim, somos muito... A gente está muito culturalmente alencado nisso da comida como cuidado, né? Uhum. De preparar, de alimentar. Então, isso é um trabalho que eu acho dos maiores desafios da medicina paliativa, é abordar a questão da alimentação numa condição de doença. Sim. Isso vem, se a gente for puxar lá atrás, isso vem dos primórdios, de quando, né, éramos caçadores e coletores, né? Encontrou comida, tem que comer, porque não sabe se amanhã vai encontrar, né? Mas então isso ficou, né, ao longo do tempo, porque na claro. Europa tem alguns hospitais, alguns hóspices, que os pacientes internam e tem uma plaquinha, somente amor e cuidado. Ou água e cuidado, Certo. hidratação, assim, onde eles naturalmente retiram a alimentação. Uhum. Então, assim, o que é recomendado é que nos últimos dias de vida, o paciente tenha a oportunidade de ser hidratado, de beber água, de ser cuidado, Isso. mas a alimentação ela é naturalmente retirada em muitas condições, porque é sabido que no final de uma vida, Isso. ninguém passa por ela comendo, É. né? Uhum. Não faz parte desse Isso. adoecimento É um processo final do natural. nosso corpo. O processo natural é não comer. Tanto que o processo natural do envelhecimento, qual é? Comer cada vez menos. Isso. Bom, estamos chegando ao final do nosso café, mas eu tenho mais uma pergunta para vocês. Onde os cuidados paliativos devem ser aplicados? Somente em hospitais? Não, já falamos um pouco, né? O Eunice falou em vários... No ambulatório, ambulatório, no domicílio. Na emergência. Nós temos já trabalhos manual de cuidados paliativos na emergência, né, Eunice? Que é uma grande... Nas UTIs, eu acho que é importante a gente discutir os pacientes com longa data de internação. Sim. Entendendo que o paliativista, ele é formado para se estar diante de um caso e entender que a morte não é esperada naquele momento. Exato. Não é sempre que a gente é chamado que a gente entende que a morte é um desfecho possível. Em muitos casos a gente fala, olha, esse paciente é um paciente que vai para um cuidado crônico. Ele vai ser cuidado no hospital, ele vai ficar doente no hospital. Eu costumo falar que é importante a gente deixar claro para todo mundo que existe um planejamento de cuidado. A gente tem ciência para avaliar se a morte é o único desfecho possível, mas muitas vezes a gente sabe que o paciente é capaz de deshospitalizar, de ir para casa para ser cuidado, ou de ir para o ambulatório. Cada paciente ele é um. Sim. As doenças elas podem ser iguais, Sim. mas tem pacientes que a gente fala que são os milagres. Mas tem paciente que tem uma doença muito grave que vai para casa. Isso. E tem pacientes com doenças muito menos comprometedoras e que o organismo e o contexto pessoal não suportou o adoecimento e o paciente faz Cada um é cada um. Cada um é cada um. E o cuidado paliativo faz esse cuidado que é centrado no paciente. Cada um é cada um. Isso. Nenhum dos pacientes, nenhuma família é igual. Todo ser humano ele é único e precisa ser acolhido, porque a gente se empolga falando pela paixão Sim. e tem alegria no que faz e no exercício, mas é muito sofrido. É sofrido estar doente. É sofrido ter quem você ama doente. É solitário. E é confuso. E muitas das vezes a gente, como família, como parente ou como pessoa que está doente, não sabe o que fazer. Porque você é a perspectiva de perder alguém com quem você conviveu durante muito tempo, não importa com que laço parental, né? Mas é uma sensação de perda que há, dependendo da formação, até religiosa mesmo, né? A questão da conformação da perda, mas a aceitação no começo é um tanto quanto difícil. Mas a gente vai conseguir
vamos conseguir que a sociedade entenda melhor, que os profissionais de saúde entendam melhor. Então eu queria, para finalizar... Tem uma coisa, professor, que é você uma quer certeza. Falar? Fale, diga. As pessoas não são substituíveis. Sim. Elas não são substituíveis. Exato. O vínculo, o amor que a gente tem por uma pessoa, ela não é substituível. E é preciso respeitar isso. Respeitar e dar espaço para esse sofrimento também. Muito bem. Eu vejo, a gente vem... Como a gente tem avançado, né, Vanise? Porque eu conheci o cuidado paliativo em 2012, na residência de geriatria. Então, como a gente avançou, né, em pesquisa, em conteúdos, em políticas, em legislação. Assim, a gente está num cenário bem promissor, principalmente com a questão da política do SUS, que pretende ser implantada e vai ser implantada. Então, e nesse cenário... você vai se aprofundando, você vai vendo as riquezas, né, que têm sido colocadas. Então, a comunicação, por exemplo, uma ferramenta essencial, princípio do cuidado paliativo, vem pedir para a gente, como profissional, desenvolver habilidades. Eu não preciso nascer sabendo, mas eu preciso buscar, né, habilidade de comunicação. E tem um princípio da comunicação que é, primeiro, como a Vanise falou, eu tenho que oferecer o paliativo. Porque eu tenho que dar essa oportunidade. Claro. A autonomia vai permitir essa escolha. Claro. Né? De ser uma conduta totalmente tradicional. Ou, aos poucos, eu digo, a gente, às vezes, no início, a família não quer, o paciente não aceita. E em outro momento vai se chamar o paliativo novamente. Em outro momento você vai avançar no cuidado paliativo. Então, a gente tem que ter muita sensibilidade para entender o tempo da família e daquele cuidado, mas isso tem que ser oferecido, mesmo que não vá ser recebido naquele momento, né? Então, essa família, não, vamos oferecer, vamos falar, conferência familiar. Isso foi uma coisa que a gente viveu muito, né, Vanise, naquela época, uma assistência que a gente fazia no hospital privado daqui, chamava o paliativo, a gente ia oferecer, a gente ia conversar. Então, nós demos muitas oportunidades para muitas pacientes, né? E para essa necessidade desse paciente complexo, a equipe multi. Então, o paliativo, a geriatria já me ensinou muito sobre isso, mas o paliativo ele é mais marcante ainda, no sentido de que se eu não tiver o apoio da equipe multi, esse ser complexo, essa demanda complexa, vai haver muito sofrimento na equipe. Isso. Ou no equipe, né? Então, exige uma equipe multiprofissional mínima para funcionar no hospital, para funcionar no domicílio, porque é complexo, né? É muito complexo e vai exigir. Então, não faz sentido a gente também exaurir nossas energias como profissional médico e dar tudo que temos de energia. Não, precisamos compartilhar responsabilidades, né? E a autonomia do paciente. A gente falou muito, dentro do cenário do envelhecimento, eu venho assim refletindo muito sobre isso e como ser mais efetiva nesse sentido, de antecipar alguns diálogos com os meus pacientes, conferências familiares, porque os pacientes clínicos são sempre uma caixinha de surpresas, né? A gente não tem como estimar tempo de prognóstico. Então, você precisa se antecipar, porque o bem do paciente ele vai estar no centro do cuidado, né? Sim. Então, as discussões sobre diretiva, como construir diretiva, o que é um testamento vital, quando aplicar, né? Então, isso é muito importante, até para direcionar no cuidado de fim de vida, o que deve ser feito. Muitas vezes não vai ser você que vai estar naquele momento, orientar o profissional que estiver na emergência. Então, assim, tem muitos caminhos mas nós já caminhamos bastante. Com certeza. Tá? E eu fiquei muito feliz, estou muito feliz com a política que está sendo apresentada e eu espero que a gente consiga, aqui no Maranhão, avançar. Com certeza. Bom, estamos chegando ao final do nosso Café com o CRM, onde a gente abordou bioética e cuidados paliativos, com duas profissionais, duas médicas fantásticas, que entendem bem do assunto, que divulgam isso aí fora, né? A gente tem certeza disso. Quero agradecer em nome do CRM a doutora Vanise, a doutora Meriane,
que se dispuseram a vir conversar aqui nesse café. Então a gente fica por aqui e agradece também ao Conselho Regional de Medicina do Maranhão a oportunidade que nos deu de conversar sobre um tema tão importante. Muito obrigado. Obrigada também. Café com o CRM Maranhão. Seja bem-vindo ao podcast dos médicos e médicas maranhenses.